Olá a todos, espero que estejam bem e sejam bem-vindos ao Apetece-me Falar sobre livros. Bem, hoje trago-vos aqui mais um livro sobre o tema do Holocausto, Segunda Guerra Mundial. O último livro que eu li ao abrigo do projeto da Dora Santos Marques, o OL 81. Portanto, livros que durante o mês de janeiro que nós lemos sobre esta temática. Bom, começo já por dizer, antes de falar propriamente do livro, que de facto 3 livros seguidos sobre esta temática não foi fácil. E já este ao terceiro já foi um bocadinho difícil e talvez por isso a minha experiência com este livro não tenha sido a melhor de todas. Mas vou falar exatamente sobre isso. Porque eu normalmente não leio temáticas iguais seguidas, precisamente por isso, para não ficar ali com algum desgaste. E este ainda por cima é um tema de alguma forma duro, diferente, triste, e portanto 3 livros seguidos foi dose, mas pronto. Eu queria ler e até queria ter lido mais, que tenho aqui na estante por ler sobre esta temática, já não consegui. Bom, então este livro foi-me recomendado pela minha amiga Ruth Neri, que se chama As Irmãs de Auschwitz. Eu li no Kobo. Eu tenho aqui, ver se vos consigo mostrar mais ou menos, esta capinha assim azul. Foi escrito a 2 mãos, foi escrito pela sobrevivente, portanto isto é um relato de uma sobrevivente. Foi escrito então pela própria, pronto, obviamente as suas memórias foram transmitidas à escritora e a escritora é que escreveu propriamente o livro. Portanto, temos aqui escrito este livro pela Rena e pela Heather. Então, trata-nos então da história conta-nos a história da Rena, uma jovem, uma judia polaca, que foi considerado o primeiro grande transporte de judeus em massa para Auschwitz e o primeiro transporte de mulheres em massa. Portanto, ela fez parte desse grupo de mulheres, do primeiro grupo de mulheres que foi ser transportada para lá. Com ela muitas raparigas, sobretudo jovens, como ela tinha 16 anos na altura. Mais tarde a irmã também se juntou. E o título tem este nome, Irmãs de Auschwitz, precisamente porque relata a história destas 2 irmãs e porque também naquele grupo de mulheres havia muitos familiares e muitas eram irmãs e, portanto, acabou por dar o título a este livro. Bom, como vocês devem calcular, este é de facto um livro que nos relata toda a história, tudo aquilo que elas passaram nos campos de concentração. A Rena esteve lá 3 anos e 41 dias e, portanto, é um relato de facto sobre as dificuldades, os horrores pelos quais elas passaram durante este longo período da sua vida. O mais engraçado, que não tem graça, mas pronto, passa aqui a redundância, é que a Rena, ela voluntariou-se para ir para um campo de concentração. Ou seja, ela achava que era uma situação temporária, que ela ia trabalhar, mas ia se esforçar e ia proteger a família, para que a família não fosse obrigada a ter que ir. E ela nunca imaginou o que é que ela iria encontrar. Ela nunca imaginou o ter que lutar pela sua própria vida para sobreviver a este período. E, portanto, ela vai de forma voluntária e no início nós temos aqui o relato dela a explicar, primeiro temos um enquadramento de como é que era a família dela e depois como é que ela, quando ela vai que se vai voluntariar, ela escolhe o seu melhor fato, a sua melhor mala, portanto, ela acha que vai trabalhar, vai fazer um trabalho, mas ela não imagina de facto o que lhe vai acontecer. A chegada ao campo de concentração é dramática, porque vão-lhe despir as roupas. Então vamos aqui, ao longo da história, ela vai contando de facto tudo aquilo que lhe aconteceu, desde as humilhações que sofreram, a violência que sofreram, o facto de terem que despir toda a sua roupa, de serem desinfetadas, de serem depiladas, rapadas o cabelo, a fome. Há um relato muito preciso sobre o seu dia-a-dia. Acho que até é demais, a meu ver, porque um livro tem muitas passagens muito pormenorizadas de quase todos os dias. Pelo menos é aquilo que eu senti isto tão pesado, ou seja, parece que estávamos
a conhecer, portanto, ao longo de toda a história, parece que o livro parece que decorreu realmente 3 anos. O que é que eu posso vos dizer mais? Gostei da parte de proteção de família, em que estas mulheres têm umas para com as outras, mesmo não sendo da mesma família, elas protegem-se muito, elas tentam ao máximo lutar pelo dia-a-dia. Temos aqui relatos também de situações de higiene, e isso aí acho que acaba por também, não só a fome, obviamente, a fome é das coisas mais terríveis por quais elas passaram, mas há aqui muitos pormenores sobre a higiene, quando elas estão menstruadas, como é que fazem, bem, é impressionante. Fala muito também da questão das doenças de pele que elas iam tendo, dos piolhos, enfim, devido às condições inexistentes de higiene. Fala-nos dos trabalhos forçados a que elas eram obrigadas, os trabalhos no campo, sobre temperaturas negativas. Tudo isto aqui é relatado de forma muito dura, muito direta, muito crua, e tem realmente aqui algumas partes em que de facto é violento. Mas de facto, outra questão interessante é que esta senhora, a Rena, ela teve 50 anos sem contar esta história. Portanto, ela teve 50 anos em que, pronto, ela depois construiu a sua família e nunca contou. Portanto, ela não conseguia, portanto, são traumas profundos, obviamente, ela não conseguia de facto falar com ninguém, até que depois acaba por falar a esta escritora, eu não sei se ela era jornalista, mas escritora, e que vai então escrever a sua história. O que eu mais gostei, de facto, é os temas que nos fazem refletir um bocadinho, que é o tema da resiliência, dos traumas profundos, que esta guerra afetou muitas pessoas, não é? Obviamente, muitas pessoas que morreram. A irmandade, a proteção entre elas. Há aqui relatos também do contrabando de comida que se fazia. No fundo, eram estratégias de sobrevivência para que os alimentos durassem mais tempo. Tudo isto aqui é descrito, de facto, de uma forma muito parece que nós estamos a ver, não é? Na realidade, isto quase que poderia dar, de facto, um bom filme. E é isto, olha, não há assim muito mais para dizer desta história. Eu gostei da história, mas de facto eu acho que foi ter lido tantos livros, 3 livros para mim foram muitos, sobre esta temática, acabou por deixar ali, já estava ali no final, ali a meio da história, já estava ali um bocadinho a custar-me a ler isto, não é? Porque não é uma história agradável de se ler, apesar de ser um tema que eu gosto muito e irei sempre ler sobre esta temática. Aconselho para quem gosta, e é uma história bonita, é uma história de irmandade, eu digo bonita, é triste, mas é bonita, acaba por ser bonita, não é? Porque daqui também retiramos alguma coisa de positivo. Há outro pormenor também que gostava de vos dizer, é que há aqui uma altura em que a Rena começa a ser flertada, há aqui um flerte com outro fugitivo, com outro prisioneiro, e eu achei que acabou por dar aqui um tom assim um bocadinho menos duro à história, acaba por dar aqui um toquezinho muito leve de romance, mas que acaba por também aconchegar o coração de quem está a ler, não é? Porque não lê só desgraças, há aqui um jogo entre eles, e eu também gostei dessa parte. E é isto, olhem, não sei se já leram este livro, digam-me se leram, se gostaram, ou se leram outros do mesmo género, e o que é que, se vocês gostam desta temática, no fundo. E é isto. Olha, espero que tenham gostado da minha opinião, deste vídeo sobre as Irmãs de Auschwitz. Um beijinho grande, boas leituras e até breve.